O vídeo de hoje é baseado em 2 livros do psicólogo Nathaniel Branden. Vou deixar o nome dele certinho aqui na tela para não ter erro. O primeiro livro, Os 6 Pilares da Autoestima. Inclusive, esse psicólogo, ele gosta muito de enfatizar esse tema. O segundo livro é A Psicologia do Amor Romântico. E ele fala sobre um princípio chamado princípio da visibilidade psicológica. Aí eu fiquei me perguntando o que é isso? E ao estudar eu descobri. E recentemente, revendo alguns assuntos que eu gostava muito de estar falando no Instagram e tal, eu tinha assistido um documentário da Marilyn Monroe, uma figura tão desejada e admirada, conhecida praticamente no mundo inteiro, né? Até hoje. E eu consegui entender algumas nuances e eu quero trazer aqui pra gente essa reflexão. O Nathaniel, ele fala que o princípio da visibilidade é quando o ser humano, ele tem essa necessidade de ser enxergado, de ser percebido como ele mesmo, não apenas uma aparência, um rosto, entendeu? E isso é tão engraçado porque às vezes eu me lembrei numa época da minha maturidade mais nova, quando eu queria me encaixar em certas turmas, em certos grupos que não tinham nada a ver comigo. E ele fala que a autoestima está muito correlacionada com a autenticidade. É óbvio, né? Quando a pessoa é tão autêntica, ela tem uma autoestima muito boa, porque ela não tem medo de ser excluída, recusada pela pessoa que ela é. Ela é na sua essência e pronto. E isso traz uma reflexão. Qual? A reflexão é o seguinte: quando eu sou autêntica, eu acabo atraindo pessoas com os mesmos valores e princípios parecidas comigo, porque o outro vai se enxergar em mim e vai se reconhecer, logo vai se aproximar, vai ter aquela afinidade verdadeira, formando laços mais fortes. Quando a pessoa não é, ela põe uma máscara, é um personagem, o que acontece? Laços fracos, pessoas erradas, está ali num grupo que não cabe, não tem nada a ver com princípios e valores e por aí vai. Então ele enfatiza muito isso, que a autoestima está muito ligada à autenticidade. Gente, eu achei isso incrível, mas é muito óbvio, né? Sabendo agora a gente fica... É óbvio que é isso, né? A pessoa com uma boa autoestima, e a gente vai entender isso na neurociência, na Bíblia. E um exemplo que eu posso te dar, assim, mais do que perfeito, é o da Marilyn Monroe. Ela teve muitos paradoxos, sabe? Ela fazia muitos personagens, mudava muito a aparência dela, tinha problema de autoestima e ela vestia muitas máscaras para se relacionar, sabe? E não dava certo, porque ela queria ser enxergada a todo custo por quem ela era, a mulher que ela era, mas na verdade ela vendia uma imagem dela, como se fosse um produto, né? Extremamente desejado, mas não admirado na sua essência. Então ela teve muitos problemas com isso durante o percurso da sua triste vida. Uma mulher, uma pena, né? Uma mulher tão linda, mas com a autoestima mais lá embaixo. E é isso que o Nathaniel diz, que quanto mais a gente é autêntico, a gente tem orgulho de sermos nós mesmos, né? É óbvio que tem todo um trabalho de autoconhecimento, de psicologia, espiritualidade, amadurecimento, pra gente ir maturando, melhorando. Eu acredito nisso, tá? Com o tempo, aprimorando, então a gente consegue ter força de ser mais autênticos. Logo, a nossa autoestima também vai estar equilibrada. E a gente vai conseguir atrair pessoas segundo as nossas percepções, segundo quem nós somos, nossos valores, etc. E aí, eu fiz aqui umas colinhas, né, pra bater em cima disso. Então, a Marilyn, ela tinha essa dificuldade, né, em termos de relacionamentos, e muitas das vezes, olha só, às vezes você quer estar interessado naquela pessoa, mas você se faz, seja para amizade, seja para conquistar, se faz de um personagem que você não é, e aí pode até dar certo por um tempo, mas vai ter um momento que você vai ter que mostrar quem é você, ou que você não atraiu aquela pessoa que não tem nada a ver com você, não, peraí, na verdade eu sou assim, eu gosto disso. Porque quando você tem uma boa autoestima, você dá limite para coisas que você não gosta, você consegue ser mais seletivo, né? Seletivo, seletiva, isso é muito importante.
E eu tô te falando isso até por questão de vivência, eu já tive experiências do tipo. E olha que legal, eu encontrei que na neurociência existem pesquisas que indicam que quando nos tratamos com muita frequência com autocrítica e flagelações, a gente cria um sistema de hormônio, um sistema de sentimentos, né, que está envolvido com hormônios e libera estresse, aquele hormônio muito conhecido como cortisol. E o tempo inteiro, querendo ou não, essa falta de aceitação vai batendo, né, batendo muito em cima da gente e nos causando o efeito, né, oposto, né, causando baixa autoestima. Porque você é tipo como se o organismo, eu li um artigo científico que fala assim, que ativa dentro da gente aquela sensação como se a gente estivesse em estado de fuga e luta. Tem muito da amígdala. A amígdala, ela tem isso, né? Ela leva muito para esse lado das emoções. E ativa como se fosse os de fora, mas na verdade é o de dentro. Pelo menos o de fora, quando a gente se sente em situações de perigo ou mal, a gente consegue até se retirar. E quando é com nós mesmos, aqui dentro, toda essa situação acontecendo. Por isso que o autoconhecimento, ele é muito, muito, muito importante. Muito importante. Para que cada dia que está acontecendo esse tipo de coisa, venha a baixa autoestima, os pensamentos flageladores, pensamentos de autocrítica pesadíssimos, e a gente conseguir mudar o gatilho. Olha que legal aqui. Também sabemos que o hormônio da ocitocina, que é ligado totalmente a uma associação de sensação de segurança e prazer, ele é muito ativado quando a gente consegue reverter esse nosso pensamento. O pensamento de baixa autoestima libera um hormônio do cortisol, causando estresse e causando aquelas sensações horríveis que ficam de angústia dentro da gente, né? Mas, por outro lado, quando a gente consegue mudar, vir aqui na chavezinha, né, no nosso córtex pré-frontal, não, vou pensar com racionalidade. Por que eu tô agindo assim? Não, mas eu mereço mais, eu tenho meu valor. Já ativa hormônios bons, como a ocitocina, entendeu? Eu vou deixar aqui na telinha para vocês, com base científica, em alguns artigos muito legais que eu li sobre isso, que fala que em caso de pessoas que têm essa autoestima boa, elevada, quando acontecem situações, tipo, vamos botar assim, vergonhosas, em público, eles conseguem reverter de forma mais fácil. E o nível de cortisol, né, do estresse e tal, é bem menor de pessoas que têm baixa autoestima. E vou deixar tudo aqui anexado para vocês. E o que a Bíblia diz sobre isso, Nathalie? Vou te dar 2 versículos básicos. O primeiro está em Gênesis, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que quer dizer isso? Quer dizer tudo, né? Se nós sabemos de onde viemos, né, de quem nos criou, que foi, para quem acredita na Bíblia, né, quem nos criou, isso muda tudo, porque foi o Altíssimo, perfeito. Então, se Ele nos fez a imagem e semelhança, nós sabemos bem de onde viemos. E é essa certeza que a gente tem que ter, né, que somos filhas do maior, do melhor, do Altíssimo. E em Salmos 139:14, estou deixando aqui minha colinha, não vou negar. Ele diz bem assim: eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Olha que lindo. Nós somos especiais, nós somos indivíduos que temos nossas particularidades e fomos feitos por Deus e para Deus. A gente tem que se sentir pertencente, a gente tem que se sentir que a gente tem o nosso, como posso dizer, a gente tem o nosso propósito, nascemos por algum motivo, a gente tem o nosso valor, a gente tem que trabalhar isso, porque a comparação vai fazer, isso tem muito na rede social, né? Vai fazer a gente se sentir menor, com os sentimentos abaixo do que merecemos. Então é importante a gente trabalhar isso. Olha aqui. A psicologia, segundo Nathaniel Branden, explica que precisamos, para a gente ter uma boa autoestima, né, segundo o princípio da visibilidade psicológica, a gente precisa ser enxergado por quem nós somos e não pelo que temos, e não por máscara, aparência, status, mas por quem nós somos em nossa essência. A neurociência confirma isso também. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela reafirma isso.
a gente pode perceber muito que sabe que me fez vir à memória agora? Quando Deus diz bem assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Para mim, a ti mesmo é o amor próprio. A gente tem que, eu falo por mim também, com o tempo eu vim aprendendo a trabalhar o amor próprio, porque às vezes a gente esquece disso e acaba colocando outras pessoas em pedestais, num lugar, amando mais aquilo, coisas, e não a nós mesmos, né? Primeiro, para a gente poder liberar ou dar o amor, a gente precisa ter uma autoestima boa. E para ter uma autoestima boa, a gente precisa saber quem nós somos, de onde viemos, por que viemos, trabalhar as nossas características positivas, melhorar as não tão positivas assim, e assim aumentando a nossa autoestima e sendo mais autênticos. Uma frase que eu vou deixar para finalizar o vídeo aqui é que ser visto é bom, perfeito, mas ser autêntico é libertador. E ser autêntico a gente acaba atraindo pessoas dos mesmos princípios que os nossos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa mensagem. Foi um prazer estar aqui em mais um vídeo desse canal. Aproveita para curtir, se inscrever, deixar sugestões. Eu estou aqui aprendendo. Tá sendo muito desafiador e tá sendo muito gostoso também. Muito obrigada e até o próximo vídeo desse canal. E tchau, tchau!